Amém e amém. Eu escrevi sobre Niles ontem, mas eu acho que o melhor presente mesmo era ele estar aqui pregando, Muita graça né? de Deus derramada Ao sobre a tua invés vida. de mim, Então, porque esperando ao Senhor o melhor dele. esse Um tem plano sido um esteja sobre ministério a que vida dele. tem Para tanto este casal. transformado a gente, Aleluia. que é o ministério da palavra que o Senhor confiou a Niles. Jesus. Mas assim, a gente quis liberar ele hoje, né, para ele desfrutar dessa noite. Eu queria pedir aos irmãos para abrir em Êxodo 33. Êxodo capítulo 33. A gente vai ler até o versículo 15. Êxodo 33. Gente, esse capítulo é tão lindo. E eu sei que Deus vai falar com a gente. Obrigado, bênção. Vamos lá, Êxodo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas, e aqui é a minha ênfase, eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé na entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E o versículo que eu quero destacar essa noite é o versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Esse versículo já foi utilizado em nossas orações, em diferentes situações. O interessante quando a gente olha para o texto é que Moisés estava num deserto quando proferiu esta oração: se não fores comigo, se não fores conosco, não nos envie. Moisés estava no deserto, estava prestes a chegar na terra que Deus tinha prometido, que é a terra de Canaã, uma terra de promessa, uma terra que o texto diz que fluía leite e mel, mas ele preferiu continuar a suportar os inconvenientes do deserto e da morada na tenda, do que
ir para a terra prometida sem o Senhor. Ele preferiu ficar sem a terra prometida, com descanso e fartura, se o Senhor não estivesse com ele. O interessante é você perceber nessa situação que Deus, ele fez um jardim no deserto. Se você olhar bem, Canaã vira um jardim diante desse deserto. Mas Moisés sentiu que todos os jardins de Canaã não seriam suficientes, ou justificariam, ou na balança ficaria mais leve se retirasse a presença de Deus. E é muito parecido com a nossa história. A gente olha assim para a palavra, mas também isso é para a nossa vida hoje, porque também passamos por momentos assim, que somos levados a fazer a mesma oração que Moisés faz aqui. Que nós preferimos ficar aonde estamos do que sairmos e lançar-nos ao mundo sem o nosso mestre. Que preferimos, naquele momento, enfrentar talvez até uma situação de pedir a Deus, de orar ao Senhor e falar assim, se o Senhor não for, mesmo que isso me pareça maravilhoso, eu não irei. Se o Senhor não for conosco, não irei adiante. E quando também chegamos, talvez o mais importante, ao fim da nossa carreira, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios que o homem vai enfrentar o seu último inimigo, que é a morte. Diz que uma certeza é que todos nós iremos morrer. E pensar de que essa pode ser inclusive a nossa última oração de consolo. Senhor, não quero passar por isso se o Senhor não for conosco. Mas imagina como é triste, talvez, pensar que algumas pessoas nem têm este consolo quando se enfrenta a várias circunstâncias terríveis ou, quem sabe, alguns problemas na sua própria vida. Então, o resumo dessa minha introdução é dizer assim, ir para qualquer lugar sem Deus é uma coisa terrível. Eu me lembro de Ló, quando Abraão está lá dividindo, separando-se do seu sobrinho, e diz assim, aonde tu fores, eu irei, né? Ao contrário. Ló olhou as terras, viram que havia planícies, que era boa a terra e foi em direção àquela terra, e Abraão foi para uma direção totalmente contrária. Uma terra que, à vista, era uma terra seca, sem nada, mas a diferença de Abraão e Ló não foi a terra que eles estavam indo, mas foi o Deus que estava indo com eles. Quando a história avança, você percebe que Ló precisou ser resgatado por os anjos para que ele não viesse ser destruído pela cidade de Sodoma e Gomorra. E ao contrário, Deus fez Abrão se tornar Abraão, multiplicar a geração dele, de tal maneira que a gente escuta esse texto, e no início deste texto há uma promessa de Deus que foi feita para Abraão, que decidiu não seguir aquilo que era agradável aos olhos, mas decidiu seguir a promessa de Deus e falou, aonde eu for, se Deus estiver, aí então eu estou em paz. E eu queria dividir essa minha rápida pregação em 3 pontos e que talvez possa direcionar a gente durante este ano, porque esse texto talvez seja de fundamental valor para a gente. E eu queria falar de 3 pontos. O primeiro ponto que eu queria falar nessa noite é sobre a presença de Deus. Por exemplo, estamos na igreja aqui. Quantos sentem a presença de Deus? Quantos estão sensíveis à presença de Deus? Quantos escutam a voz de Deus? E uma grande necessidade para nós é a presença de Deus. Mais de qualquer outra coisa, irmãos. Talvez o que é mais importante para mim e para você é a presença de Deus. Então, independentes das necessidades que nós teremos durante esse ano, sejam os desafios que teremos, o que não pode faltar na nossa vida é a presença de Deus. Para alguns homens de Deus, e talvez você goste de fazer essa leitura, como eu também faço, existe aquele livro Heróis da Fé, né? E eu também gosto de mergulhar na história e ver homens e mulheres que viveram dedicados a Deus, de tal maneira que até negaram a sua própria vida, até a morte, para não negar o evangelho do Senhor. E quando eu olho para essas pessoas e falo assim, o que elas tinham
O que Estevão tinha, que era o primeiro mártir da igreja? O que eu não tenho que eles tinham? Que amor ou paixão é essa que eles tinham? E assim eu percebo que algo que deve ser fundamental neste ano, independente das nossas decisões, é que devemos cultivar em nossa vida a presença de Deus. E por que a presença de Deus deve ser tão importante? Tanto para mim, que estou aqui pregando, quanto o Ramon, que está lá no final. Por que a presença de Deus tem que ser importante para André, que está lá no quiosque? Porque não devíamos pensar só, por exemplo, presença de Deus enquanto estivéssemos na videira? Por exemplo, amanhã todos, eu acredito, a maioria vai trabalhar. Por que não podemos pensar na presença de Deus também no nosso trabalho, não só aqui? E por que essa presença de Deus ela é tão importante para nós? E eu vou te dizer, talvez uma coisa importantíssima é que sem a presença de Deus, nós não conseguimos ser felizes. Engraçado que parece ser uma frase simples para alguns de vocês, mas preste atenção neste valor, que como a vida é simples, várias vezes a gente voltando ao nosso dia a dia, a gente começa a tomar decisões que achamos que irá nos fazer felizes. Por exemplo, comprar uma nova televisão, agendar ou programar uma viagem merecida, quem sabe um descanso, uma nova lua de mel, ou uma confraternização, ou quem sabe entrar na academia. Nós fazemos as nossas metas, e eu tenho certeza que todas elas, menos a academia, é para te tornar mais felizes, né? Então, a gente pensa nisso, o que nos fazer mais feliz? O que este ano nós podemos fazer que, por exemplo, eu vou aumentar a minha casa, eu vou mudar de casa, eu vou comprar um novo carro, eu vou sair mais, vou cultivar amizades. Tudo parte, talvez, desse princípio de queremos ser mais felizes. E o resumo de que por que a presença de Deus é importante para mim e para você na igreja é que se Deus não estiver conosco, a felicidade vai bater fora do nosso coração. Como diz uma famosa frase, pensamento, que no nosso coração existe um vazio do tamanho de Deus. E nada que nós possamos fazer será capaz de substituir esse vazio que nós temos de Deus. E como é lindo quando você vê uma pessoa que mesmo não tendo tudo, mas tendo Deus, tem tudo e é feliz. E como é triste você ver cristãos vivendo a vida como ela fosse um peso, um castigo, ou quem sabe, um enfado. E é uma realidade que não é só brasileira, mas é mundial, e também na igreja. Quantas pessoas que sofrem de depressão, mesmo estando na igreja, mesmo ouvindo a palavra de Deus, quem sabe também pregando a palavra de Deus. E a felicidade, irmãos, verdadeiramente, não está nem na igreja, nem no teu trabalho, nem na tua família, mas está no lugar secreto, onde está somente você e Deus. A felicidade não está no teu cônjuge, apesar que ele pode facilitar e muito isso, mas a felicidade se encontra na presença de Deus. Mesmo quando nossa vida tudo está certo, calmo, ou quando estamos conscientes da presença de Deus, perceba que tudo faz diferença. Sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. O segundo ponto que eu queria compartilhar contigo, e peço ajuda ao Espírito Santo, não só a presença de Deus, mas também o nosso presente. A glória é dada a Deus, e Deus nos revela e nos dá. Mas a responsabilidade cabe a nós como filhos de Deus. Eu acho isso interessante, porque nós não podemos pensar que o povo de Deus é um povo acomodado, é um povo preguiçoso, é um povo que é incapaz de sair e anunciar as boas novas do Senhor. Então, Deus tem a glória para nós, mas nós temos a responsabilidade diante de Deus, de rumar, avançar, progredir. E assim, você pode estar aqui, inclusive, sentado essa noite, e começado de ano, né, a nossa segunda celebração, e você
tem lá talvez teu caderno de sonhos com teus alvos, tuas metas, promessas de Deus. Quem sabe você tem um ministério, inclusive, da parte de Deus. E em outras palavras, eu costumo pensar assim que o homem de Deus, ele é imortal até que ele cumpra o propósito dele na terra. Então vocês só estão vivos aqui, ouvindo a minha palavra, nesta celebração, porque Deus ainda tem um propósito a realizar através de sua vida. Niles tinha uma piada, e essa piada era, de certa forma, um pouquinho maldosa, que ele dizia assim que, se você é motoqueiro, né, ele dizia que não poderia pecar e nem poderia, quem sabe, sair de casa sem fazer a sua oração matinal, porque era a pessoa mais rápido e mais fácil que Deus tinha para levar para o céu. E ele falava dos acidentes de moto, né? Então, ele falava, se você era motoqueiro, faça teu devocional, não peque, porque se você peca, motoqueiro é o homem mais fácil. E assim, a verdade, irmãos, é que nós devemos sim ter as nossas metas, nossos sonhos, devemos andar por fé, somos chamados para isso, mas também andar nas promessas de Deus. E com isso não entender que o caminho deveria ser fácil, nem para mim, ou como um texto aqui diz, para você, porque quase nunca ele é. Mas se o Senhor prometer ir conosco para Miguel Calmon, para Panambi, quem sabe para outros lugares remotos, se Deus for conosco, irmãos, aí sim, o nosso ano vai ser completamente diferente. E este ano, como eu falava, se você está aqui, é porque Deus, Ele simplesmente diz para mim e para vocês, se eu estou aqui, é que Ele tem um propósito esse ano para a nossa vida. Muitos acham que nós conseguimos acrescentar um dia à nossa vida, apesar que eu acredito que nós podemos tirar dias de nossa vida através da nossa maneira de viver. Mas a palavra de Deus diz que ninguém consegue acrescentar um dia que quer a sua vida. Então, em resumo, para dizer para vocês é o seguinte: se ninguém pode acrescentar nenhum dia, só o Senhor. Este ano foi dado por Deus para a gente. Niles foi dado a ele um novo ano, ele completa aniversário por Deus. E se Deus dá, é porque Ele tem um propósito para realizar em sua vida durante este ano. E você tem que fazer a mesma oração que Moisés fez, que diz assim: Senhor, Tu falaste comigo, me deste sonho, me deste oportunidade de fazer o bem, mas eu não sairei daqui, nem que seja para a terra prometida, se Tu não fores comigo. Este ano, Senhor, eu não irei fazer nada se o Senhor não for comigo. E às vezes Deus, não sei porquê, nos traz oportunidades que parecem aos nossos olhos muito boas e muito interessantes e quem sabe até justificáveis. Mas dentro dessa promessa o Senhor fala, se tu, ou promessa, ou plano, ou projeto, se tu escolheste este caminho, eu não irei contigo. Eu gostaria que, por exemplo, isso não fosse verdade em minha vida, ou na vida de alguns daqui, ou que a nossa vida toda fosse blindada para isso, mas eu quero dizer para você que várias vezes tomamos decisões, não por causa de Deus, mas por causa de nossa própria justiça, bom senso, amor próprio, justificativa, e nós pesamos na balança e, como Niles falava, não existe moeda mais assim, democrática do que o bom senso. Então, nós escolhemos, inclusive, o que iremos fazer. E várias vezes eu tenho que dizer isso para a igreja, isso que tu está fazendo, Deus não está contigo. Ou isso que você está pensando, nem tudo que você está pensando é pensamentos de Deus para você. Mesmo que a terra seja uma terra prometida, que ela mane leite e mel, que seja uma terra no meio do deserto, mas é melhor o desconforto do deserto com Deus do que a plenitude de um jardim cheio de conforto sem a presença de Deus. Às vezes você pode até pensar que não está no lugar certo, num trabalho, na faculdade ou o que for, mas a pergunta não é se você está no lugar certo, é se Deus está contigo ali. E muitos cristãos vivem sem tomar decisões a partir de Deus
e tomam a partir de si mesmo naquilo que eles acreditam serem corretos. E ser sincero para você, como diz a Sagrada Escritura, de tudo que é enganoso, guarda o quê? O coração. Então, pode subir inclusive ao meu coração, né? Quem sabe já é a hora. Não passou isso pela minha cabeça, tá? Só estou compartilhando. É a hora de Rafael assumir um ministério fora, abrir a própria igreja. Então, quem sabe ser o pastor presidente. Isso não passou pela minha cabeça, estou te dizendo. Mas eu falo assim, às vezes tem coisas que para o homem parecem ser corretas, mas que para Deus são abomináveis. E o Senhor, inclusive, deixa a gente passar por circunstâncias da vida que nós escolhemos, para que nós aprendamos a entender que não é sobre conquistar as coisas na terra, não é este o motivo de estar aqui, mas é sobre conquistar as coisas no céu. Esta é a razão de estarmos aqui. Então, pensa, por exemplo, quanto dos seus planos são planos projetados para o reino de Deus. Quanto da sua agenda é planejada para compartilhar o amor de Deus. Quanto do teu tempo é dedicado à oração e cultivo ao amor ao seu próximo. Ontem a gente teve um almoço comemorando o aniversário de Niles. Engraçado que foi um dos primeiros almoços que eu achei, um aniversário bem engraçado, que o aniversariante fazia tudo. E eu cheguei lá, ele preparou a carne, eles prepararam a comida, ele mesmo deu a palavra, então ele agradeceu. Óbvio, eu orei, mas assim, eu achei isso interessante, eu até brinquei, que aniversário invertido é esse? Ele disse assim, porque o meu maior presente são as pessoas. Então, ele estava servindo no aniversário dele, não é porque ele acha bom ou o que é, mas porque o presente dele são as pessoas que estão ali. É um pouquinho invertido, porque no meu conceito aniversário, as pessoas vindo trazer presente, não eu dar presente para os outros. Mas assim você vê como é a característica do nosso pastor. E eu digo que este ano o Senhor prepara para a gente várias oportunidades, no trabalho, nas finanças, no ministério, na família, várias. Mas todas elas estão fadadas a fracassar se Deus não estiver conosco. Entendeu? Eu costumo pensar, eu estava meditando já desde esse início do ano, falei, Senhor, deixa-me ver Tua glória, era a minha oração. Eu quero cultivar a Tua presença. Eu quero viver todo dia, cada vez com mais intimidade contigo. Não por causa que eu preciso pregar, nem porque sou pastor, mas porque eu te amo. E eu desejo devotar a minha vida a Ti. Nem sempre é fácil. Às vezes a pressão da vida faz você ser sufocado. Às vezes, por exemplo, é um ritual meu, saindo daqui eu tenho que comprar frutinha para o meu filho, tenho que comprar pão para o café da manhã, eu tenho que acordar mais cedo para isso, para aquilo, temos que fazer pagamentos. E às vezes a pressão da vida nos tira daquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. Não sei quantos estavam na última celebração aqui e viu o Lucão pregar. E Lucão falava muito dos desafios que ele teve na área de saúde. E o interessante que para mim marcou, ele estava falando, por exemplo, da soberania de Deus, como Deus está no controle, como devemos viver para Ele. E uma das coisas que me marcou, que Lucas não perdeu a oportunidade de transformar o sofrimento dele em louvor a Deus. E muita gente, ao passar por dificuldades, ou desafios, ou lutas, ou vou mudar a palavra, oportunidades, transforma o louvor, como a gente chama de queixo-louvor, né? Queixo-louvor. Que transforma a vida em cânticos de murmuração, né? E isso é muito interessante. Por exemplo, Felipe, ele estava passando por uma situação, ele saiu lá da empresa com o celular e aqui na rua de trás, ele foi assaltado, não só ele, mas uma colega de trabalho também, e levaram o celular dele. E assim você percebe que isso transforma a gente. O assalto, aquilo que você lutou para conquistar, a violência. E assim ele tinha uma oportunidade ali de transformar aquilo em louvor, em confiança a Deus. Quando eu fui assaltado, né, arrombaram a minha casa e levaram meus 2 computadores, que era a ferramenta de trabalho, eu tinha uma oportunidade ali de reclamar a Deus pelo que eu estava passando, ou transformar, que nem Paulo, que foi minha última pregação aqui, transformar aquela prisão ou aquela dificuldade em motivo de louvor e adoração a Deus.
Eu estava conversando com a Lisiana ontem, porque ela passou pelo desafio aí com o Cristóvão, com o filho, precisou ser internado, e ele estava naquela dificuldade. Todo dia eu perguntava a ela, estava a igreja em oração, estávamos em oração, né? Muitas pessoas daqui ajudaram também, e eu sei que ver o filho sofrer é uma coisa horrível, é melhor, e muitas vezes você deseja você sofrer no lugar do seu filho. E assim, ontem eu perguntei a ela, Lisiana, e aí, como é que vocês estão tão cansados por essa luta, por teu filho ter ficado internado? E ela me respondeu uma coisa interessante. Olha, até que não, né? Eu achei até interessante aquele lugar, aquele ambiente. Eu acho vários lugares interessantes, tipo shopping, agora hospital, não é um lugar que eu acho interessante. E o que eu achei legal na palavra dela é que ela não estava cansada, nem abatida pelo sofrimento, mas eu percebi que ela tinha atravessado aquilo com Deus. E aí tudo é diferente quando Deus está no nosso presente. E eu penso assim, você pode imaginar as melhores coisas da sua vida, até os melhores desejos dele, pintar um melhor quadro, mas ele nunca irá ser finalizado se Deus não estiver presente. Eu gostaria também de dizer à igreja que não se confunda, porque sua vida está dando certo, que Deus está contigo. Entenderam? Não é porque a conta bancária está indo bem, ou quem sabe porque a vida está indo bem, que Deus está com você. E nem ao contrário, não quer dizer porque, por exemplo, Felipe foi assaltado, ou porque vocês estão passando por alguma dificuldade na empresa financeira, que Deus não está com você. A circunstância não diz onde Deus está. Quem diz onde Deus está é o teu coração. Então, é o teu coração que nos revela, que revela onde Deus está. Porque Deus não mora aqui na videira, mas mora no seu coração, mora em nossos corações. Eu finalizo esse ponto dizendo o seguinte: às vezes até excelentes iniciativas nossas são transformadas em destruição quando Deus não vai à nossa frente. Por exemplo, você decide ajudar uma pessoa, fala, eu vou ajudar aquela pessoa porque ela precisa de Deus. E de repente, porque você esqueceu de Deus, você está envolvido com aquela pessoa naquela circunstância e o motivo era bom, a iniciativa era correta, os teus planos eram certos, mas no meio do caminho, o teu coração esqueceu da presença de Deus. E eu gostaria de ler aqui Abacuque, que diz assim: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os dos servos, Ele me habilita a andar em lugares altos. Então, quem irá fazer a gente saltar muralhas esse ano é a presença de Deus. Não sei se você lembra Jesus falando que o Pai nunca havia o deixado só, porque Ele sempre fazia aquilo que é agrado do Pai. Isso é lindo. Pensar que Jesus falava que nada fazia de si mesmo, mas fazia aquilo que Ele havia o Pai dele fazer. E como é curador você perceber que Deus quer fazer coisas através da sua vida. E uma das, talvez, das coisas mais transformadoras na vida é você saber que alguém tem um propósito para você. Que você não está aqui por acaso, que o teu filho não nasceu por acaso, que a tua história não está num acaso. Eu lembro, por exemplo, de Sansão, que o primeiro capítulo, talvez ele seja o pior juiz e o último juiz de Israel. E engraçado que a história de Sansão a gente lembra sempre daquela música, né? Qual é a música, irmãos? Não canta. Que dizia assim, vai buscar quem? Dalila. E aquela música revela muito bem quem era Sansão. Sansão tem um capítulo anterior, é uma das coisas mais interessantes, que tem um capítulo só, antes dele nascer, dizendo o que ele seria. E no final, ele acaba cumprindo o propósito dele. Mas o propósito dele, irmãos, ele tipo assim, é aquele cara que chegou no final da carreira e
por um estralar, como aquele ladrão que está na cruz lá e pede: Senhor, tem compaixão de mim, me recebe no teu reino. É aquele que deixou a vida tomar conta, invadir, e de repente, chegado ao final da vida, ele diz assim, ele é aquela última chama. Então, qual é o último, diz assim, ação de ascensão? Falou: Senhor, pela última vez, seja comigo. E é o que ele faz: destrói aquelas pilastras e morre todo mundo que está lá, os inimigos do povo de Deus que dançavam e comemoravam a prisão dele. Ele já cego, sem visão, destruído, sem esperança, e ele tinha sido construído, pensado, planejado para um propósito lindo de Deus, que era para ser um nazireu consagrado ao Senhor, por isso que não cortava o cabelo. E de repente, Deus tem a mesma coisa para você, um plano lindo para transformar você em um pregador do Senhor, quem sabe um evangelista dele este ano, quem sabe um ótimo conselheiro, quem sabe um abençoador, aquele que manifesta o amor através da vida, e você está aí, no lugar onde Deus não está. E eu queria finalizar com esse terceiro ponto, mais uns 5 minutinhos termino, que é permanecendo na presença de Deus. Eu falei sobre a presença de Deus, falei sobre o nosso presente, e agora eu quero finalizar dizendo como permanecemos na presença doce do Espírito Santo. Como, ao sair daqui, nós como igreja, você, amado de Deus, é abençoado pela presença de Deus. Eu vou começar dizendo o seguinte: como não conseguimos permanecer na presença de Deus? E a primeira coisa que eu posso falar é quando caímos no orgulho. E eu quero dizer isso, igreja, que talvez o orgulho seja um dos pecados que mais acontece e que são o que você menos se arrepende. E é um pecado que Deus resiste, mas não é um pecado só feio para o indivíduo, mas a igreja que se orgulha, também ela perde a presença de Deus. E eu gostaria de ler o livro de Daniel, capítulo 4, no versículo 30, e acontece uma coisa interessante. A Babilônia, o grande reino todo-poderoso, e a palavra diz assim: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? O rei dizendo, né? Babilônia, linda, maravilhosa, eu mesmo construí isso. E as palavras, diz o texto, ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Então, o orgulho talvez seja um dos piores venenos que contamine o nosso coração, porque um coração que é orgulhoso é um coração que não permite a presença de Deus, porque este coração nunca vai honrar o Senhor. Inclusive, podemos facilmente afastar o Senhor da nossa vida quando nós achamos que somos juízes da nossa própria história. Eu tenho uma regrinha simples que eu tomei para a minha vida e tem me ajudado bastante. Aquilo que eu vejo não necessariamente é real, é percepção. Você tem, eu também. Às vezes uma percepção pode ser um discernimento espiritual, mas às vezes é só uma percepção. Por exemplo, você olhou para a cara do irmãozinho, achou que aquele irmãozinho, por exemplo, está mal, ou quem sabe olhou para a irmãzinha e disse: essa irmã está em pecado. E você veio com aquela percepção, e você acha que com certeza aquela irmãzinha está em pecado. Por quê? Porque é a sua percepção. E eu aprendi uma coisa que talvez tenha me salvado durante todos esses anos. Eu me converti em 2006, 13 anos fiz agora em janeiro, 13 anos de convertido, 3 sendo pastor. E uma das coisas que tem me salvado durante todos esses anos a não cair no orgulho é entender que só Deus conhece toda a realidade. Nós conhecemos as coisas por partes. Por exemplo, hoje vocês sabem que nós temos um ministério plural, onde temos 3 pastores, que é Niles, Cláudio e eu, compomos esse presbitério. E assim, eu só converso coisa de presbitério quando eu estou com eles. Eu não chego para Lucas e digo assim: Lucas,
Eu acho que Niles é isso, isso, isso. Ou chego para Niles e falo, olha, eu acho que Lucas é isso, isso, isso. Eu posso, obviamente, falar individualmente o que eu acho de mim. Não só para eles, mas para qualquer pessoa. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos. Que só Deus conhece tudo. E quando o orgulho entra em nosso coração, nós passamos a ser juízes da igreja, de nós, do mundo. E o pior, que acabamos até condenando a nós mesmos naquilo que Deus já nos perdoou. Quantas pessoas não querem nem mais servir a Deus por causa do seu passado, mesmo esse passado tendo sido lavado, restaurado, redimido pelo Senhor, porque sabe de onde veio. Isso é triste, porque enquanto você decide isso no seu coração, a presença de Deus vai-se embora, ou quem sabe você até se desacostumou da presença de Deus. Isso também é terrível. Então, quando eu quero falar alguma coisa do presbitério, eu falo com os dois ao mesmo tempo. Se eu tenho uma percepção, eu compartilho com os dois e quero ouvir a opinião dos dois sobre isso e entendo que a minha opinião não é a opinião de Deus sobre a igreja nem sobre mim. Por isso que é uma ótima ferramenta para você acabar com o seu próprio julgamento de si mesmo até. Ou quem sabe as prisões que você se coloca analisando tudo e a todos. E quando você percebe que a presença de Deus te traz paz, o orgulho, a preguiça, a falsidade, a murmuração, a maledicência tem que sair, porque o doce Espírito Santo não vai ficar na tua vida e nem vai tornar você sensível à palavra de Deus, nem vai aumentar a sua fé, se você então continua armazenando neste coração que foi feito para depositar as coisas que são do alto. Você tem depositado as coisas que são da terra. Ansiedade, preocupação, medo, dificuldade, o que vai ser deste ano, o que vai ser disso. Olha, sinceramente, eu não quero saber nem o que vai ser este ano. O que eu quero saber é que se Deus está comigo, isso me traz paz, porque eu não posso controlar todas as coisas, mas Deus pode. E assim, fazendo os meus, finalizando aqui a minha palavra, devemos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a permanecer nele. Que como igreja esperemos grandes coisas para esse ano, façamos grandes coisas e acreditemos em coisas grandiosas. Porque se Deus estiver conosco, nós não só alcançaremos isso, mas seremos surpreendidos, porque Deus nos dará ainda muito mais do que pedimos. Peçamos esse ano 10 vezes mais fé. Peçamos a Deus que Ele afaste a nossa incredulidade. Peçamos a Deus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança e aumenta o nosso amor. Peçamos a Deus que sejamos uma igreja este ano que anda em humildade, individualmente, coletivamente, e também andamos humildemente com o próximo. Que peçamos a Deus que esse ano seja um ano que nós estejamos cada vez mais unidos, compartilhando o mesmo sentimento que há em Cristo. Que nós somos irmãos, somos uma família, somos a igreja do Senhor, por isso nós seremos mais pacientes uns com os outros, seremos mais responsáveis, seremos mais amorosos e também seremos, talvez uma das palavras mais importantes, mais tolerantes com aqueles que não são iguais a nós. Então desejo que esse novo ano você se apaixone novamente por Cristo, porque talvez, passado tanto tempo andando com Deus, a única coisa que tenha ficado, como eu costumo pensar, são os hábitos e costumes da vida cristã, sendo que a vida de Deus é desenvolvida, enchendo como este copo aqui está cheio, do amor ao Senhor. Deixa eu ver se a pessoa está aqui. Não está. Então vou comentar. Não é fofoca, irmãos. Mas uma pessoa chegou aqui para mim e disse o seguinte: olha, eu fui na videira e a videira
não é a igreja que eu quero para mim. Aí eu fiquei um pouquinho sem entender, eu falei, como assim? A igreja que eu quero para mim é uma igreja assim mais quente. Aí eu pensei, podemos desligar os ventiladores? Como assim mais quente? Não, a igreja que roda. Eu falei, não seja por isso, eu rodo você lá. Não, é a igreja que tenha mistério. Eu falei, a gente tem livros de Agatha Christie que pode te ajudar. São livros de ficção, de mistério. O que você quer? Não, eu quero gritaria, eu te levo para um show de rock and roll. Se é isso que você deseja. Mas ele falou assim, eu queria inclusive ir para outra igreja, porque lá... ele falou o nome de uma igreja que eu não vou citar aqui, porque lá é uma igreja que eu vou gostar, porque ela tem esses atributos que a videira não tem. Saltar, pular, gritar, dançar e voar. Eu falei, não são habilidades nossas. E assim, eu falei, olha, irmão, eu brinquei, mas depois falei sério, eu acho assim, você tem que andar primeiro em temor diante de Deus, buscar a presença dEle, onde você estiver, você será a bênção. E não pensar como a igreja ser um grande menu ou cardápio que vamos lá, eu acho assim, por exemplo, a videira tem 7 cultos. O culto das maravilhas, a Luzerne é associado às maravilhas, aí vendo das maravilhas. Aí Niles gosta do culto do ensino, aí Niles vem no culto do ensino, aí ele gosta do culto do louvor, aí então a gente escolhe o culto, mas o culto não é para a gente, é para Deus. Não é para eu sair satisfeito dessa noite, é para Deus sair satisfeito com a minha vida. Mas é o contrário que está sendo vendido. Está sendo vendido que a igreja tem que satisfazer o homem, quando na verdade a igreja é projeto de Deus para salvar o seu povo. Entenderam a diferença? E assim, eu queria finalizar agora, já a terceira vez que eu finalizo, em Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19. E o porquê eu gostaria de finalizar lendo esse texto? Porque a missão nossa principal neste ano deve ser, com certeza, nos apaixonar por Jesus e também levar o evangelho a toda criatura. Então, eu, de fato, convido você essa noite a receber o Senhor no seu coração. Ou, quem sabe, até voltar ao seu primeiro amor e depositar a sua confiança nele. E saber que a gente pode começar este ano com as nossas histórias restauradas. Eu, novo, passei por uma situação de divórcio. E é uma situação interessante, porque o divórcio não foi feito para o homem. É uma coisa que não é de Deus. E aí você vê, por exemplo, a pessoa que passa por um divórcio tem que pegar aquela foto, quem sabe até do próprio casamento, onde juraram juras de amor, dizendo, estarei para sempre contigo na saúde e doença, tem que começar a cortar. E muita gente atravessa a vida assim, tendo que cortar muitas coisas da sua própria história, que não era para ser assim. E como eu falei, eu vim de um lar, na verdade a minha geração, a maioria vem de um lar, os meus colegas de trabalho, a maioria vem de um lar onde não existe pai e mãe. Há divórcio, ou tem irmãos fora, ou várias histórias. E quando você vê o projeto de Deus para o casamento, que a presença dele se manifesta na relação do pai, da esposa, da mãe, do marido, do filho. E esta relação Deus transformou naquilo que revelaria a glória dele para o mundo. Você vê como o divórcio é uma coisa destrutiva. Mas assim, eu estava conversando com Fernanda e na mesa do almoço, eu não lembro quando foi, e eu falei, Daniel tem um pai. A minha história foi restaurada e o meu filho tem um pai presente, um pai que brinca, que toca bateria com ele, que brinca de caminhãozinho à noite com ele, entendeu? Que corre com ele, né? Que fazemos comidinha junto, de brinquedo, né? Porque de verdade nem eu nem ele sabemos fazer. Mas ele tem um pai que eu nunca tive. Mas o pai que eu estou sendo para ele não é um antipai. Tudo que meu pai não foi. É um pai revelado, é tudo que Deus é para mim. Vocês entenderam? A vida cristã, o ano nosso, é um ano de cura.
É um ano de milagres e de oportunidades para nós sermos instrumentos de cura e de bênção para todas as pessoas. Para dizer para cada um que está aqui, olha, eu sei o que é ser traído, mas eu vou te mostrar para você o que é o perdão de Deus. Eu sei o que você é ser humilhado, mas vou te mostrar o que significa um coração sarado. Eu sei o que é passar por sofrimento, mas vou te mostrar o que é um Deus presente até na hora da angústia. E eu queria finalizar com Isaías capítulo 1, 18 e 19, dizendo assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. E eu finalizo dizendo isso. A presença de Deus transforma o nosso presente em uma verdadeira dádiva de cura e transformação. Não há nada que Deus não possa fazer hoje e agora em sua vida. Eu sei que muitos podem estar em alguma circunstância difícil, mas eu digo para você, se Deus está com você, não tema. Porque vai ser mais uma história de livramento e de milagre do Senhor sobre sua vida. Queria convidar a igreja a fechar os olhos, rapidamente convidar aqui também, a gente vai cantar os parabéns do nosso pastor, convidar a Fernanda, mas eu queria que você fechasse seus olhos e eu queria que você fizesse uma oração muito interessante. E a sua oração vai ser a seguinte: você vai orar a Deus e pedir para você se apaixonar novamente por Ele. Você vai orar e vai pedir para se apaixonar novamente por Ele. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero que Tu sejas o primeiro para mim, o segundo e o terceiro amor. Eu quero a Sua vida em minha vida. Eu quero que amanhã o Senhor me desperte logo cedo e me chames, como chamaste Moisés, Abraão, a todos, e me compartilhe os Teus sonhos, Senhor. Nós como igreja queremos sonhar os Teus sonhos. Tu queres que nós anunciemos o Teu amor, Jesus? Nós nos comprometemos a falar dele com todos que iremos encontrar. Tu falaste que a Tua palavra é vida para nós e nós queremos nos apaixonar pela Tua palavra, Senhor. Tu falaste que no lugar em secreto ouviríamos a Tua voz. Então queremos a partir deste ano sermos pessoas de oração. Que o nosso primeiro pensamento, Jesus, seja o Senhor. E quando levantarmos da cama, possamos lembrar que é um Deus que guardou os nossos sonhos, guardou a nossa noite, está nos aguardando para conversar e orar. Eu peço com a graça que há no nome de Jesus, que seus filhos saiam daqui abençoados e cheios da Tua presença. Te amamos. Amém e amém. Glória a Deus. Cadê Fernanda? Aqui, nossa pastora linda.